Olá, olá, amiguinhos e amiguinhas e amigos também, tudo bom? Está começando mais um episódio do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, é verdade, está começando mais um episódio do podcast Prolixo. Eu aqui vos falo, Matheus Lima, estou aqui mais uma vez tentando comandar essa bagaça. E a minha direita, que dessa vez não é direita, é super de esquerda. Até demais. Ela, a rainha da internet, senhoras e senhores, Larissa Valiante, uma salva de palmas. Aê! Olá, pessoal, olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio super educativo do Prolixo. E na minha outra esquerda, ele, o pernambucano arretado, professor de história, Rodrigo Fuso, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Prazer estar aqui com vocês, muito bom mesmo. E ele, o cearense mais carioca que eu conheço, vem representando os punks, Carlos Macedo, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Valeu, gente. Valeu, Matheus. É isso aí, pessoal. Vocês pediram, vocês praticamente exigiram. Foi. E a gente chegou aqui pra fazer esse programa sobre fascismo. É tenso, hein? Olha a responsabilidade que vocês colocam na gente, mas a gente gosta pra caramba. Mas a gente sempre falou sobre alguma coisa tensa, né? Não Tava vai... sempre pincelando sobre. Não vai ser hoje que a gente ia fugir do compromisso, né? Não mesmo. Ainda mais agora, no momento de necessidade. É isso aí, mas antes da gente começar o nosso programa, a gente vai dar os nossos recadinhos semanais da paróquia, não é? Exatamente. E vamos lá, os recadinhos da semana, né? Se você quiser encontrar a gente nas nossas redes sociais, você vai lá no Instagram e no Twitter e procura pro @podcastprolixo e vai lá, manda um DM pra gente, conversa com a gente, não deixa de seguir, ok? Tem que seguir lá, tem que dar o like, conversa com a gente, estamos lá pra conversar com vocês. Deixa um comentário na nossa foto, diz que a gente é bonitão, que a gente gosta de biscoito. Tá pedindo demais, tem que ser devagar com as pessoas. Diz que a gente é cremoso. Mas se você for daquela mídia antiga, se você for do tempo das cartas online, Exato. Quiser ser um pouco mais prolixo, falar um pouquinho mais a sua história, escreve lá um e-mail pra gente no podcastprolixo@gmail.com, certo? A gente não promete que vai ler no ar, mas a gente promete que vai ler em off e com todo carinho vai tentar responder. E se for algo que a gente veja que gera pauta suficiente pro programa, a gente traz, como a gente já trouxe alguns e-mails, vocês já viram, certo? A gente tá nesse período de isolamento social ainda, e nada melhor do que fazer uma faxina, lavar uma louça escutando um podcast, não é mesmo? Exato. E aí você vai indicar pro seu amigo, vai indicar o Prolixo, vai passar a palavra, vai lá indicar o nosso podcast pra ele, ou então botar na caixa de som pro prédio todo escutar. A gente também não acha ruim, não tem problema. Você vai forçar as pessoas a escutar, qual é o problema? Faz parte da propagação da palavra, né? Se a pessoa pode botar o funk dela truando, por que não botar uma palavra sábia, tipo esse programa que todo mundo precisa escutar ultimamente? Mas aí, se a pessoa quiser escutar no reservado dela, só no ouvidinho dela, e ela vai te perguntar, mas onde diabo é que eu encontro esse Prolixo? Onde é que ela encontra o Prolixo, Larissa? No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast. Ou em qualquer agregador. Exatamente. Eu não tô esquecendo, mas em qualquer agregador. E se a gente esqueceu, você vai nas redes sociais da gente, avisa e a gente dá nosso jeito de botar lá também. Ou se você for old school também, Exato. Ainda for quiser ver, sabe essa parada de aplicativo? É muito negócio, muito chato. Ou às vezes a empresa também barra, porque, né? Assim, também tem tira e tal. E você vai lá no Spreaker.com, procura a gente no Podcast Prolixo, procura a gente lá. Porque tá hospedado lá, né, gente? A gente tá hospedado lá, você vai escutar todos os nossos programas na íntegra lá, show de bola, ok? E é isso, sem mais delongas, simbora pro programa. Não aguento mais. Essa foi a fala de Jair Messias Bolsonaro após uma das muitas vezes em que foram apontadas coincidências entre o seu governo, que se diz democrático, a outros que seguem a ideologia fascista. Como quando o ex-secretário da Cultura evocou um discurso do ministro da propaganda do Partido Nazista, ou quando em live o presidente fez um brinde com copos de leite, claramente referenciando supremacistas brancos, ou quando citou a fala de Mussolini em uma de suas postagens no Twitter. Então, visto isso, né, só nos resta a pergunta: seriam apenas infelizes coincidências? Essa é uma pergunta um tanto difícil, né? Porque alguém pode chegar e te argumentar dizendo que não tem nada que prove, mas é aquele negócio. Coincidência demais em sequência, já diria o repórter de direita, Reinaldo Azevedo, o índice de coincidências
incríveis, acontece demais. E é muito absurdo se fazer isso com as características que têm sendo feitas. Não é aleatório. E o que me preocupa mais nesse governo não é simplesmente as simbologias, mas alguma das declarações que são feitas junto com ações internas que acabam deixando a gente assustado. Por exemplo, a mais recente para mim, que é mais dolorosa, o cara chegar e dizer que o poder militar, a junta militar, os militares, eles são o poder moderador do Brasil. Se você diz que é poder moderador, para quem não entende o que é o poder moderador, na Constituição Brasileira de 1824 se teve um poder moderador, que era o rei. E o rei dizia se as leis estavam corretas ou não. Então, alguém que está para cima da própria Constituição, que é um falso. Um sistema republicano, democrático de direito, ele tem como o seu grande poder a Constituição, que ela vai gerar poderes tripartidos no nosso caso. Em outros países vão ter 5 divisões de poderes, 4, 2. No Brasil a gente tem 3 poderes que eles emanam do poder maior que a Constituição. Então as pessoas devem seguir a Constituição. Não é a junta militar, os militares e nem mesmo o presidente que vai definir o que é a Constituição. Se você pega uma das frases do Bolsonaro, ele pega a dizer que ele é a Constituição. Sim. De forma alguma. De forma alguma. O presidente não é a Constituição. O presidente segue o poder da Constituição. E ele deve responder à Constituição. Por quê? A Constituição ela é criada como um contrato social entre os mais fracos com os mais fortes, onde que a Constituição vai garantir que os mais fracos não sejam sobrepostos dos mais fortes. Que essa é a base da ideia iluminista que cria os modelos constitucionais e as repúblicas constitucionalistas a partir do século XIX. Então, eu acho que a gente não está simplesmente flertando com o fascismo, a gente está flertando com algo pior, que é o autoritarismo. É muito flerte pra ser só coincidência, é inspiração já. Porque o autoritarismo, ele é um traço de um governo fascista, né? Mas nem todo autoritarismo é um fascismo, né? Não, eu tô falando besteira. Não tô falando besteira. É porque são conceitos muito próximos. Para você entender. Por que existe a concepção de partidos políticos? Os partidos políticos são ideologias políticas que elas representam um grupo social. Eu penso que a gente deveria investir no amplo setor social, no bem-estar social. A gente deve investir num sistema mais liberal. Isso são ideologias que partidos políticos eles devem existir para que, de forma que se construa um bem-estar, se organize o Estado a partir de vários interesses diferenciados. Então, quando eu tenho um único partido, eu vou chamar essa ideia que cria uma concepção que como se todos pensassem iguais, não precisa que todos pensem, mas que se cria essa ideia, eu vou chamar isso de totalitarismo. Sim. Porque eu vou ter um partido com uma demanda política que ela vai tentar impulsionar um poder hegemônico. Sim. Entendeu? Quando eu tenho um Estado autoritário, eu estou sendo pior. Porque eu elimino a concepção de um partido que existe um debate político. E eu crio, numa figura de uma única pessoa, a concepção política. Ela que define a concepção política. Que é exatamente o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, nas tentativas desse governo. O Bolsonaro, ele quer ser a representação da ideologia política. Ele usa o caráter individual, personalista dele para, por exemplo, o partido que eu vou criar é o partido que se volta às ideias de Bolsonaro. Então, isso é flertar com o autoritarismo. Não é ligado a uma ideologia, né? E sim a figura de um cara, né? A imagem dele, né? É tipo um ídolo político, né? O culto sem nenhuma concepção política. Sim. Só pela ideia dele querer mandar. Certo. Ele que quer mandar e não há diálogo sobre isso.
E uma das concepções que, por mais que existam estados totalitários, é existir o diálogo. Porque, senão, não existia parlamentos dentro de estados totalitários, não existiam várias pessoas pensantes. Se você for pensar, por exemplo, o nazismo, ele tem um parlamento e há debates políticos dentro do partido nazista. Bolsonaro, ele quer a ausência do diálogo político, até mesmo dentro do próprio organização política dele. É ele que define e pronto. Isso é muito mais perigoso. A gente, então, pode traçar aí um tipo de, digamos assim, de um governo autoritário, fascista, digamos assim, né? De certa forma, até novo, né? Porque, como você falou, no outro tipo que é bastante comparado, que é o nazismo, ainda havia, sim, dentro daquilo, um discurso, um debate político, né? Coisa que nesse fascismo brasileiro, digamos assim, que não é o integralismo, é o bolsonarismo agora, né? A gente flerta com algo muito pior, né? A conversa é muito pior, é uma conversa sem o debate político até, né? Porque ele esvazia todos os possíveis, né? Ele não tá afim de discutir sobre isso. Com ninguém, nem entre ele e os filhos dele no máximo. O discurso é muito fechado e ligado a ele. Eu acho que nesse momento, às vezes é muito difícil a gente dizer fascismo pelo fascismo, porque a gente pode esvaziar esse termo. Sim. Então, assim, ele tem características fascistas, ele tem características autoritárias, ele tem inúmeras características de um Estado que quebra a ideia de democracia. Sim. Totalmente. Ele flerta com algo que não é a democracia, né? O que ainda é bem que indefinido, né? Desde o começo ele fez isso e nunca mentiu pra ninguém que tava fazendo isso e colocaram ele assim mesmo assim, né? A gente já teve um movimento fascista, digamos assim, ali nos anos 30, né, com o integralismo, com o Plínio Salgado e tudo, e naquele tempo eles não passaram, né, eles não conseguiram chegar ao poder, a população não engoliu tanto assim. Por mais que eu veja a figura do Getúlio Vargas como algo muito importante nessa não passada do integralismo, mas o que é que na sociedade ficou tão abalado de diferente assim, que hoje a gente, digamos assim, a janela de Overton, né, mudou pra uma coisa que é ser aceitável esse debate do autoritarismo, você aceitava até as pessoas pedirem um AI-5, né? Eu acho que eu sei por quê. Porque a gente nunca, de fato, ensinou à população o erro que foi a ditadura do Brasil. Também. A gente repetiu isso. Também. Tem muito disso que a Larissa falou, e além de tudo, acredito que, numa questão geral, assim, falando de política num todo, é como se a própria política brasileira, a democracia, não tivesse aprendido a dissolver muito bem quem são as figuras políticas, ou seja, o que eu entendo que está acontecendo hoje é uma pessoa que tem um passado, né, de vida militar, levou isso para a vida pessoal, levou isso para a vida política, e chegou um momento onde as pessoas simplesmente não pararam para observar esses pontos, né? Então, tudo isso que ele tem colocado, esse autoritarismo, ao meu ver, vem tudo de um passado, talvez não tão recente dele, mas e tentando empregar isso como se fosse como se a política fosse patente, né? Justamente quando ele abre a boca para dizer que ele é a própria Constituição. Exato, como se fosse uma hierarquia militar, né? Tipo, o presidente é o general e ninguém questiona as ordens do general porque é proibido pelo código do Exército Brasileiro, né? Pelo código militar, não só do Exército, pelo código militar, que você não pode questionar o seu superior, né? Justamente. A gente tem várias conjunturas na história que eu gosto de começar assim. O nosso problema é que a gente não estuda história. Porque se a gente fosse estudar história, a gente perceberia algumas coisas. O flerte do poder pelos militares, ele está sempre presente desde a Guerra do Paraguai. Sim, verdade. Verdade. São os militares que proclamam a república. De um golpe. Um militar moribundo, né? Diga-se de passagem. O cara doente foi ali. Não, nem quero essa conversa, não. Sou amigo do rei. Nem quero essa conversa, não. Então, assim, eles não conseguem se manter